Boa tarde, queridos amigos. É sempre um grande prazer nos reunirmos aqui de forma virtual para estarmos refletindo na palavra do Senhor, para estarmos aí seguindo com a nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena. Nessa oportunidade, queridos, eu quero trazer mais um milagre para a nossa reflexão. Na verdade, falarmos sobre Jesus já é um milagre. Jesus, ele é a alma do cristianismo. Jesus, ele é a essência do cristianismo. Todo o cristianismo é pautado nas palavras de Jesus, na vida de Jesus. E por falarmos em milagre e por falarmos em lições, eu quero te perguntar nessa hora: você já ouviu falar sobre o tanque de Betesda? Muito bem, meus queridos, nessa oportunidade nós vamos aqui estudar sobre mais um milagre operado por Jesus. Será que você já ouviu falar no famoso tanque de Betesda? Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. A gente vai estar lendo aqui no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Que vai nos mostrar esse milagre sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque, que era chamado em hebreu de Betesda, o qual possuía 5 alpendres. Neste tanque jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento daquelas águas, ou seja, das águas do tanque. Porquanto, é uma história que eles contavam, que descia um anjo de tempos em tempos e movimentava aquela água. E o primeiro que ali descia, segundo essa tradição, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali, olha só que interessante, queridos, como era a fé de um homem. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava ali nesse estado havia muito tempo, ele disse àquele homem: queres ficar são? E a Bíblia continua: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me leve e me jogue naquele tanque. E quando eu tento ir, desce outro antes de mim. E Jesus, respondendo àquele homem, disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Sabe, queridos, Jesus nunca realizou um milagre por simplesmente realizá-lo. Sempre havia um propósito. Sempre haviam lições que os homens podiam tirar, e até hoje, quando lemos, podemos tirar lições riquíssimas de todo o milagre ou todo o prodígio que Jesus operava. Esse tanque de Betesda, segundo a tradição judaica, diziam que de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas desse tanque, e o primeiro que ali estava, que conseguisse correr até o tanque após o anjo agitar as águas, o primeiro que chegasse ali ao tanque e mergulhasse, ele era curado da sua enfermidade. A Bíblia nos mostrou, através da nossa leitura, que pessoas se acumulavam nesses alpendres com as mais variadas enfermidades, com os mais variados males. E você pode me perguntar por que essas pessoas se aglomeravam
ali nesses alpendres. A fé desses homens que ali estavam próximos ao tanque de Betesda tinha como base essa tradição judaica. Ou seja, era essa tradição que ditava as ações de fé desses homens que se aglomeravam ali no tanque de Betesda. Eu quero citar, por exemplo, os hindus. A fé dos hindus, uma das bases, ela dita que se um hindu mergulhar no rio Ganges, que se encontra lá na Índia, na cidade de Varanasi, se um hindu mergulhar no rio Ganges, segundo a tradição, segundo a fé dos hindus, o mergulho no rio Ganges pode libertar e pode curar essa pessoa dos seus males. Eu dei esse exemplo dos hindus porque, assim como esses homens que estavam ali nesses alpendres acreditavam no mergulho, após o anjo agitar essas águas, nesse mergulho eles poderiam obter a cura dos seus males, os hindus também acreditam no mergulho no rio Ganges. Nós, queridos, nascemos com a fé. A diferença é que cada um de nós vai projetando a fé em alguém, em alguma coisa ou em algum objeto. E ao projetarmos a nossa fé em determinadas pessoas ou determinados objetos ou determinados lugares, nós acabamos nos movendo de acordo com o alvo da nossa fé. Como nós lemos aqui, havia 38 anos que aquele homem era movido pela sua cura. A sua fé estava depositada no tanque de Betesda. Não é por acaso que você deu um play no seu dispositivo e se encontra nesse exato momento assistindo a esse vídeo. Nós temos passado por uma situação muito melindrosa, uma situação que tem gerado pânico em alguns, uma situação que tem gerado depressão em outros, uma situação que tem causado insônia em alguns, uma situação que tem causado incerteza em outros. Enfim, queridos, nesse exato momento, o mundo enfrenta uma pandemia. A palavra que mais deve ser emitida nesse momento em todos os idiomas é a palavra Covid, acompanhada do número 19. E nesse momento, queridos, quero chamar a sua atenção para fazermos aqui uma introspecção. Eu queria que você olhasse dentro de você nesse momento e fizesse uma pergunta retórica. Será que eu tenho conseguido sentir paz com todo esse caos? Será que no meu interior há paz? Será que a minha fé ela tem sido depositada em alguém que é poderoso o suficiente para gerar paz no meu coração, mesmo em meio a todo esse cenário de guerra, esse cenário de luta, esse cenário de óbitos? Sabe, queridos, um dia Jesus Cristo, ele se voltou aos seus discípulos e disse que deixaria a paz, que doaria a paz a eles. Mas ele faz uma ressalva, ele faz uma observação interessante, porque a paz que ele deixaria aos seus discípulos, a sua paz, ela não seria igual à paz que o mundo tenta doar. A paz de Jesus, ela é diferente. A paz que Jesus nos deixou, que tem perdurado através das gerações, chegado até nós, a paz que ele nos deixou, queridos, ela excede todo o entendimento humano. Ela excede a ciência, ela excede a psicologia, ela excede a lógica, porque a paz de Jesus ela não se explica, ela se sente.
tudo que nós precisamos é da paz que excede todo entendimento. É da paz que realmente revigora o nosso ânimo. É da paz que realmente toca na nossa alma. Essa é a paz que precisamos. Não uma paz falsa, não uma paz limitada, não uma paz equivocada, mas a paz que vem do Senhor. Sabe, queridos, nós olhamos para as pessoas nesse momento e conseguimos facilmente, é nítido, identificar aqueles que recebem a paz em seu coração, a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, e aqueles que um dia buscaram a paz no seu dinheiro. Quero te dizer que nessa hora de pandemia, o seu dinheiro não pode te salvar, o seu dinheiro não pode te curar. Um dia Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Numa outra situação, no outro contexto, Jesus vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. E logo após isso, Jesus ele opera um dos grandes milagres registrados na palavra do Senhor. Ele faz com que um homem que havia 4 dias sepultado, já cheirava mal, ele faz com que esse homem retorne à vida. Sabe, queridos, Jesus não é a sua religião, não é o seu dinheiro, não é o seu carro blindado, não é a sua influência, não é o seu status que pode te salvar dessa pandemia. O único que pode te salvar, preservar a sua vida e te trazer a salvação não só do seu corpo, mas também da sua alma, chama-se Jesus Cristo. O paralítico do tanque de Betesda, ele tinha sua fé depositada nesse tanque. Ele tinha sua fé depositada numa tradição, numa história judaica, que eu já mencionei para vocês aqui no início dessa reflexão. Ele não tinha sua fé voltada para Jesus. Jesus ele não precisava entrar ali, queridos. O objetivo de Jesus era a festa, era se confraternizar com amigos. O coração de Jesus ardeu naquele momento e o fez entrar naquele lugar. Jesus era movido pelo Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo operava através da vida de Jesus. Jesus era um canal de bênção, era um canal de poder do Espírito Santo. Jesus entrou ali num daqueles alpendres e se deparou com aquele homem que havia 38 anos pelejando por sua cura, depositando as suas esperanças naquele tanque. A cura não estava no tanque. Pessoas depositavam a sua fé no tanque. Mas a história, o contexto, o texto que nós lemos aqui nos mostra que quem curou esse homem foi Jesus. Onde você tem depositado a sua fé, querido? Em quem você tem buscado a cura? Em quem você tem confiado nesse momento de pandemia? Jesus ele entra, ele se depara com aquele homem, e ele se volta a esse homem e faz uma pergunta curiosa: você quer ser curado? E muitos até brincam, muitos até se descontraem com essa pergunta de Jesus. Era óbvio, queridos, depois de 38 anos pelejando, lutando, era óbvio que esse homem queria ser curado. Ele responde a Jesus: eu quero. Mas havia algo implícito nessa pergunta de Jesus. Jesus queria realizar na vida desse homem muito mais do que uma cura física, muito mais do que livrá-lo daquele leito, daquela cama que ele carregava como coxo. Jesus ele queria fazer uma cura no interior desse homem.
Jesus ele queria mostrar uma novidade de vida para esse homem. Queridos, eu quero dizer a vocês nesse momento, você pode passar pelo tão temido Covid-19, você pode passar por essa pandemia imensa que tem assolado o mundo. Mas quem sabe, queridos, nessa hora, Deus está permitindo essa pandemia para que você, além de uma cura física, além de uma imunidade bem estabelecida, uma imunidade que vai resistir a esse vírus, quem sabe além de uma boa imunidade, quem sabe Deus está usando esse momento, querido, para fazer uma obra no seu coração. Quem sabe você precisa de uma cura no seu coração, no seu interior. Quem sabe nesse momento você precisa de uma cura na sua alma. A proteção de Deus ela é muito bem-vinda. Ela é uma necessidade sobre nós nesse momento, porque nós não sabemos como seremos e se seremos acometidos por esse vírus. Se eu não sair dessa pandemia melhor como ser humano, tem algo de errado comigo. Quem sabe, amados, nessa oportunidade, o Espírito Santo, ele quer fazer um concerto conosco, ele quer entrar no nosso coração. Quem sabe nesse momento, querido, você está refletindo, você está fazendo uma autoanálise e pensando naqueles que você poderia ter abraçado antes da pandemia, mas não abraçou. Quer dizer que Deus ele pode dar o tempo necessário para que você os abrace. Quem sabe aquela vida que você deveria semear, que você deveria ajudar, longe das multidões, porque a Bíblia diz que o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Quem sabe a pandemia veio e você não conseguiu fazê-lo, mas eu quero te dizer que quando a pandemia passar, você pode fazer. Sabe, queridos, que Deus nos dê uma nova oportunidade, que Deus preserve a nossa vida. Após tudo isso que estamos vivendo, nós temos a obrigação de sermos seres humanos melhores. Porque se você não aprendeu nada com o Senhor nesse momento, querido, se eu começo falando por mim, se eu não aprendi nada com Deus nesse momento tão doloroso, tão difícil, é porque tem algo errado na minha vida. E eu quero que nesse momento, querido, Deus ele comece a trabalhar no meu coração, ele comece a trabalhar no nosso coração, e pela fé, que nós comecemos a buscar a mudança, para que em nome de Jesus, quando essa pandemia passar, quando tudo passar, o nosso coração seja diferente, a nossa vida seja diferente. Que nós, acima de qualquer coisa, depositemos a nossa fé em Jesus. Não num tanque, como esse homem depositou. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero te agradecer muito, querido. Você que esteve comigo em mais uma reflexão. Talvez a reflexão dessa tarde ela tenha mostrado, ela tenha exposto um tom mais sério. Mas nesse momento é hora de seriedade. Nesse momento é hora de refletirmos também na palavra do Senhor, mas refletirmos em nós. O que nós temos produzido? Como nós falamos aqui na reflexão anterior, que tipo de fruto nós temos dado? Frutos de paz? Frutos de esperança? Frutos de amor ao próximo? Ou frutos de egoísmo? Frutos de pânico? Que o seu fruto seja bom, que o nosso fruto seja aprovado pelo Senhor. Eu quero te agradecer por sua companhia, por sua atenção, sobretudo por suas orações. E nós vamos continuando aqui, produzindo
e semeando na quarentena. Deus te abençoe muito, querido. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser e nos permitir.